Obrigado. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Jesus. Sintam-se abraçados pelo nosso querido mestre. Alguém pela primeira vez? Tornando. Que bom, sejam muito bem-vindos, tá? Recebam todo o abraço e carinho do Aprendizes do Bem, trabalhadores. Estamos juntos na caminhada, graças a Deus. Pedimos, por gentileza, quem puder, deixar o telefone no silencioso, tá? Não precisa desligar, só para não interromper, mas fiquem à vontade. Vamos agora começar com a música do nosso mentor espiritual, que é o Padre Germano, para ambientarmos num clima de paz. Por favor, Cláudio e Ricardo. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Amor. Muito obrigado, Cláudio e Ricardo. Façamos agora a nossa página de abertura, que é do livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo 17 que nos diz: Cristo em nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Está em Atos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado, buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo. O Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer um novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa?
é que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem um Cristo, o Cristo não dispensa os homens na obra de seu erguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Então, irmãos, nós como amantes de Jesus, como seus fiéis, amigos, trabalhadores, precisamos divulgar mais a palavra de Jesus, né? Onde estão 2 ou 3, ali reunidos em meu nome, com eles estarei. Então a gente precisa ter Jesus no nosso coração para que a gente possa divulgar mais e mais a doutrina do Cristo, o ensinamento de Jesus, que é amor, caridade, a compaixão para com o próximo, mas também lembrando que nós somos os primeiros a serem amados por Cristo. E a gente precisa sentir essa vibração do Mestre para que a gente possa transmitir a boa nova. Ele sempre fala, ide e pregai, fale em meu nome. E Jesus é luz e alegria. Então a gente tem que manter esses sentimentos, essa força dentro do nosso coração para que a gente possa transmitir a boa mensagem sempre do Evangelho. Neste momento, façamos a nossa prece inicial e nos possamos, neste momento, lembrar do Altíssimo, agradecendo ao nosso Pai de amor e misericórdia por mais um dia vencido, por estarmos reunidos em seu nome. Obrigado, Pai, por mais um dia de trabalho, pelo nosso lar, pelo nosso alimento de cada dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia em sua casa. Obrigado, querido Mestre Jesus, por tanto amor e paciência com cada um de nós. Obrigado, Jesus, por ser esse professor incessante conosco a nos ensinar, a nos abraçar, a nos acolher em todo momento de nossa vida. Agradecemos também a Maria, Mãe de Jesus, quando encarnada nesta terra, e nossa Mãe protetora, que intercede por nós junto ao Pai. Agradecemos ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor espiritual desta casa, Germano, e todos os nossos amigos benfeitores, para que tenhamos uma noite de conhecimento, de estudos, e que possamos, Senhor, no mais humilde da Tua palavra, levarmos em nossos corações a Tua verdade. Pedimos, então, também que intue o nosso irmão querido Felipe, para que ele se sinta tranquilo, confortável e transmitir a Tua palavra, a boa nova, Senhor. Transmitido sempre com cuidado, carinho, todo o ensinamento que ele vem conquistado. Instrua-o, aconselha-o. Entregamos em Tuas mãos esta noite. Assim seja, graças a Deus. Por favor, Perê. Boa noite. Adivinha, tô nervoso. Não é a minha primeira vez aqui, é a segunda. Mas é a primeira vez que a minha mãe está aqui me vendo, tá ali. Tem os meus amigos aqui que são irmãos da vida. Tem vocês que são a família que eu escolho toda terça e quinta. Estou em casa, então preciso mentalizar isso. Estou em casa, estou no meu hospital, estou com a minha família, né? Sei que no nosso último encontro eu tinha prometido falar de Paulo de Tarso, porém, em decorrência do Dia das Mães, eu decidi falar de Maria. Vou deixar Paulo para um outro momento. Mas calma que ele vem, tá? Em algum momento ele vem, sim, tá? E aí eu escolho como tema Maria, primeiro porque eu sou apaixonado por Maria, tá? Sou devoto, confesso, de Maria. E eu a considero a mãe das mães. Já que vamos falar de mãe, né? Eu gostaria que vocês mentalizassem não só as mães de vocês, quem tem filho, que mentalize os filhos, ou alguém que tenha cumprido ou cumpra esse papel na vida de cada um aqui. Não precisa ser a mãe biológica, a gente sabe que existem vários tipos de arranjos de família, né? Então, sempre tem alguém que vai cumprir esse papel de Maria na nossa vida e a gente vai acompanhar isso ao longo aqui da nossa palestra. Ave Maria, Ave, salve Maria. Agraça-te, Maria. Saudações, Maria. Alegra-te, Maria. Cheia de graça, tu és graciosa. O Senhor é convosco. Deus é contigo.
Bendita sois vós entre as mulheres. Dentre as mulheres, tu fostes a escolhida. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, santa, pura, evoluída, Mãe de Deus, Mãe do Filho de Deus, rogai por nós, seus filhos, os pecadores, agora, amanhã, na hora de nossa morte e depois da nossa morte também. Que assim seja. Quero começar com Ave Maria. Maria é universal, tá, gente? Cris, apaga a luz para mim, por favor. Melhor. Maria, ela está presente em todas as religiões. Nas religiões de matriz africana, ela vem como Oxum, vem como Iemanjá. Na religião católica, ela vem em diversas apresentações. São as Nossas Senhoras, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima. Essas variações se dão de acordo com o tempo em que ela aparece para aquela população, de acordo com a cultura de cada local. Exemplo, Nossa Senhora de Guadalupe, se a gente observar, ela tem os traços indígenas. Ela é a santa típica do México. Tá? Nossa Senhora Aparecida, ela é negra, é a nossa santa brasileira, a padroeira do Brasil. Né? Nossa Senhora de Fátima aparece em Portugal e em tantos outros lugares. Tem também Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Dores, que não simbolizam a regionalidade do local, mas simbolizam um momento que aqueles fiéis estão passando e precisando daquele socorro. Então ela se apresenta de diversas maneiras dentro do catolicismo, justamente para que ela se torne universal, abraçada em todos os contextos. E para nós, Maria de Nazaré, nós espíritas, né? Nem todos aqui são espíritas, mas para nós espíritas aqui, ela vem como Maria de Nazaré. Essa é a representação que nós espíritas costumamos utilizar a respeito de Maria de Nazaré. Confesso que eu não sou muito fã ou adepto dessas iconografias, principalmente disseminadas pelo catolicismo, né? Que é sempre, tanto Maria quanto Jesus, numa cor de pele sempre muito alva, olhos claros, loiros. A gente precisa lembrar que tanto Maria quanto Jesus, eles são lá do século I, tá? No antigo Oriente Médio, onde a gente tinha uma população com traços semistas, mais para o negro do que para o branco, tá? Cabelos pretos, barba preta, estatura mediana para baixo, um corpo mais esguio, um nariz mais avantajado. Essa coisa romantizada que a gente costuma ver nos filmes, nas representações iconográficas, não se trata da realidade, tá bem? Esse retrato, ele foi ditado por Emmanuel para Chico Xavier em 1984. Um fotógrafo e artista chamado Vicente Dávila, em São Paulo, ele transcreveu de acordo com as informações que a psicografia passava para ele. Eles tiveram mais de 20 encontros. Ele já traz traços mais semitas, né? A gente já tem uma Maria com cabelo um pouco mais negro, mas ainda tem um olho muito azul que me incomoda um pouquinho, porque não retrata a realidade daquela época, tá bem? Mas já é uma Maria mais simples, sem adorno, sem coroa, sem realeza, né? E a gente precisa lembrar também que os espíritos comunicantes, eles adaptam as mensagens para os entendimentos dos encarnados, utilizando referências culturais para facilitar a assimilação. Tá? E isso aqui não se trata de um relato histórico, mas sim uma forma de dialogar com a iconografia cristã daquela época. Em 1984, aquela Maria mais caucasiana ainda era muito presente, e ainda é, tá? Como Jesus também. Pensem uma coisa comigo, se eu digo que Jesus e Maria são lá do Oriente Médio, século I, mais para a pele negra do que para a pele branca, a escravidão por si só já retrata um dos maiores horrores da nossa humanidade. Pensem num Jesus negro. Olha a potencialidade desse horror, como se torna muito maior. Né? Imagina quando a gente desencarnar e se der conta disso. Mas eu já estou aqui nos devaneios, já deixei de falar de Maria. Vamos voltar. Quem era Maria? A gente vai ver que numa encarnação anterior a Maria, ela era um espírito chamado Sofia. Ficava lá na constelação de Sírios. Vamos lembrar que um dos nossos princípios aqui do Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. Está aqui meu professor, seu Rubens, que me lembra disso toda hora.
Maria era natural de Nazaré, da Galileia. Ela era filha de Ana e Joaquim, mas alguns textos religiosos a gente vai ver a tradução de Eli para Joaquim, tá? Ela era judia. Seus pais morrem, ela ainda era muito jovem, então ela vai para um orfanato de judeus e ela é prometida a José, naquela época. E ali, em torno dos seus 16 anos, ela recebe a visita do anjo Gabriel. A gente vai ver isso já já. Ela tinha uma personalidade muito simples, ela era muito humilde, sempre resiliente, resignada, era uma pessoa de profunda fé, tinha grande elevação espiritual. A gente conhece ela, claro, como a mãe de Jesus. Ela é mãe de Jesus da manjedoura até o Calvário. Ela está com seu filho em todos os momentos. Maria silenciada até hoje. Maria silenciada, inclusive, dentro das casas espíritas. Aqui no SEAB eu falo com orgulho que não, tá? Eu estou aqui só há 4 anos, mas eu lembro muito, não é puxando sardinha pra gente não, mas Cris e Marcele sempre trazendo Maria nas suas preces. E aí, no momento que me é dada a palavra para fazer prece, eu falei, olha, eu fico à vontade para falar de Maria, por que não? Né? Mas a gente vive numa sociedade que ainda o patriarcado é muito dominante. Então, as religiões como um todo, inclusive a espírita, tendem a silenciar Maria. Algumas religiões tendem até a demonizar Maria, né? Inclusive, uma coisa muito interessante sobre o silêncio de Maria, nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, alguém tem ideia de quantas vezes Maria fala? Quantas passagens tem de Maria falando? Chuta aí. 6 vezes. 6 vezes. Algumas traduções a gente consegue encontrar Maria falando ali 8 vezes na Bíblia inteira. E sempre falas muito curtas, muito pequenas, e algumas delas que mudaram o curso da humanidade, como o primeiro milagre de Jesus, que a gente vai ver já já. Maria era mãe de Jesus, e aí eu trago aqui o Livro dos Espíritos, retratando para a gente qual é a importância da paternidade e maternidade. Pergunta 208. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Vamos pensar que Jesus foi o espírito mais puro, mais evoluído que passou pela Terra. Será que Maria era qualquer uma para ser mãe dele? Ela não gestou só Jesus, não. Ela criou, ela educou. Ela escolhida a dedo. Olha a resposta aí dos espíritos para Kardec. Ó. Uma influência muito grande. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação e é para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então, Maria recebeu a tarefa de ser mãe de Jesus, não foi à toa. Outra pergunta. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Sem contradito uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande que obriga mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem. Então, Maria aparece no caminho de Jesus já com a missão de orientá-lo sempre a estar no caminho do bem. Não que ele fosse se desviar, a gente sabe que não. Mas só um espírito muito elevado para fazer valer a promessa do Altíssimo. Eu trago uma frase de Chico que diz que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a Anunciação? Maria lá, em torno dos seus 16 anos, o anjo Gabriel aparece para ela. Para variar, eu coloco um monte de coisa e não leio. Vou tentar ler, tá? O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegra-se, agraciada, o Senhor é convosco. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Responde Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Isso está em Lucas, capítulo 1, de 28 a 38. Responde Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo a tua palavra. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos,
Quais são os caracteres da perfeição? Os elementos da verdadeira caridade: benevolência, fazer o bem; indulgência, praticar o perdão, se colocar no lugar do outro; abnegação e devotamento. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria já era extremamente abnegada e devota do Senhor. Trago aqui escrava do Senhor como serva, porque por vezes a gente vai ouvir a palavra escrava nas traduções. E não tomem escrava aqui, nesse contexto, como uma pessoa escravizada, tá? Mas sim como uma pessoa que é serva, que está ali pronta a servir sem questionar. Só que toda a organização do nosso planeta, inclusive a vinda do nosso Senhor Jesus, ela foi planejada, nada foi por acaso. Antes mesmo de Jesus vir à Terra para nos ensinar, já havia um plano espiritual para que tudo isso acontecesse. Temos aqui no livro A Caminho da Luz, que tem na nossa biblioteca. Deixa eu divulgar a biblioteca. Visitem a biblioteca, peguem nossos livros, tá? Capítulo 1, que fala sobre a gênese planetária, a comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Vou pular, tá, gente? Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, que nos foi dado saber apenas, se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. Por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Na segunda vez, se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, há 3.000 anos, já existia uma reunião desses espíritos puros decidindo a vinda do Senhor Jesus à nossa Terra. Já estava tudo planejado. Isso é corroborado aqui, ó, nesse livro que me foi emprestado pela minha querida Isaura. Obrigado, foi muito providencial. Tá? Aqui ele conta a história de Maria e fala também de uma encarnação dela antes de vir à Terra como Maria. Ela era Sofia. Tá? Já como Sofia, ela teve uma grande preparação, tá, para a chegada do Messias. Ela é preparada e avisada, ela tem o apoio de toda a espiritualidade, porque ainda como Sofia, ela tem medo, ela teme pelo que há de acontecer, mas ela já fora orientada a servir com abnegação, resignação e resiliência. E ela aceita essa missão na Terra. Então, Sofia foi joia sem jaça do berço ao túmulo, sem jaça, sem ranhura, sem defeitos, pura. Não agrediu pessoa alguma, não humilhou os companheiros, não perdeu tempo com reclamações, não violentou o direito dos outros, não saiu do caminho da ordem, não pediu para si e nunca disse não quando o coração queria ajudar. Igualzinho a gente, né? Sofia já era assim. Um dia a gente está aqui para isso, não é? Seremos. Então, ela aceita como Sofia essa missão de ser mãe de Jesus na próxima encarnação aqui na Terra. E então ela vem como Maria, tem toda a anunciação que já foi falada. E aí a gente tem aqui esse primeiro momento da história de Maria com Jesus, que é o nascimento. Por conta do recenseamento, eles estão naquele êxodo para Belém, Maria grávida com José, e que ela sente as dores do parto, e eles são obrigados a parar em algum lugar para que ela tivesse a criança. E aí o lugar que eles encontram é um estábulo. Alguém aqui já entrou num estábulo? Uma estribaria? Quem já levantou, levanta a mão. O que é que tem lá? Fezes, urina, mau cheiro, né? Esse presépio bonitinho aqui, romantizado, não existe não, tá, gente? Jesus foi colocado numa manjedoura. Vocês sabem o que é uma manjedoura? Manjedoura é um coxo, é onde você coloca lá a lavagem do porco, tá? Jesus é didático desde o seu nascimento. Jesus já nasce dando a maior lição de humildade para o planeta. E a gente não se dá conta disso. Após seu nascimento, o rei Herodes ordena a matança dos inocentes. E aí Maria, José e Jesus vão para onde? Vão para o Egito, né? Eles fogem para o Egito. Eles só retornam após a morte de Herodes. Alguém aqui já se deu conta que Jesus e Maria eram refugiados? A gente demoniza tanto isso também, né? Os refugiados são uma mácula na nossa sociedade. Tem alguns países aí que
fazem aquela política firme de execrar os refugiados. Jesus era um refugiado, minha gente. Maria era uma refugiada. Maria andava com Jesus sempre envolto em panos. Tem uma música dos nossos irmãos católicos, deixa eu ver se eu lembro. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa, né? Essa música se popularizou e mudaram, alguns cantores mudam como filho, não, é como coisa mesmo, porque Maria, para proteger Jesus, andava com ele como se ele fosse uma coisa, uma mercadoria. Ela precisava escondê-lo para que eles passassem pelas barreiras militares do caminho para que seu filho não fosse morto, porque havia essa ordem de matar todos os inocentes. Acabou de chegar minha cunhada com meu sobrinho ali no ventre, eu fiquei mais nervoso ainda. Então, Maria precisava esconder seu filho para que ele não fosse assassinado. Afinal, Herodes sabia que havia nascido o Messias. Passado 8 dias, Maria era judia, e dentro do judaísmo existia a tradução que no 8º dia eles precisavam apresentar a criança no templo, tá? E fazer a circuncisão. E aí eles levam a criança ao templo e lá eles encontram o profeta Simeão. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. E aí ele se vira para Maria e fala: quanto a você, mulher, uma espada atravessará a sua alma. Está em Lucas, capítulo 2. Eu vou conseguir, calma. Eu acho que a gente já sabia do que Simeão estava falando para Maria. Uma espada atravessará a sua alma. Maria vai vendo Jesus crescendo, sempre diferente, sempre em comunicação com o divino, sempre em comunicação com o alto. Por volta dos 12 anos, ela vê ele pregando aos doutores da lei no templo, sempre muito preocupada. Afinal, uma espada há de atravessar o seu peito. E aí ela, numa tentativa de preveni-lo, de indagá-lo, preocupada como toda mãe fica, vai adverti-lo, e ele já responde para ela: acaso não sabes, mulher? Estou cuidando das coisas de meu pai. Aos 12 anos, ele já cuidava das coisas do seu pai. Eis que chega às bodas de Caná, primeiro milagre e início da vida pública de Jesus. Vale lembrar que até aqui, Jesus já mostrava sinais de ser uma criança diferente. Vale lembrar também que dentro dos evangelhos, a gente tem um hiato muito grande sobre a vida de Jesus. A gente tem do 0 aos 3 anos, depois tem uma citação ali em torno dos 12, e depois a gente só sabe a partir dos 30 anos, que é quando ele começa a sua vida pública. Então, imaginem o quanto a gente ainda não sabe da história de Jesus. Dentro da literatura espírita, a gente consegue preencher bastante esses hiatos, graças a Deus. Mas Maria, ao longo desse tempo, até Jesus iniciar, e até depois que inicia a sua vida pública, é sempre muito preocupada. Que mãe que não se preocupa com os caminhos que seu filho vai traçar? Não é verdade? Uma amiga minha acabou de liberar a filha para ir no passeiozinho da escola e ela estava no trabalho muito preocupada. Eu não sei se eu vou liberar, uma hora tem que ir e tal. E aí, essa semana eu encontrei e falei: e aí, Roberto? Ai, Felipe, ela foi, mas eu coloquei um GPSzinho no tênis dela. Uma outra amiga minha melhor amiga também, quando liberou a filha para ir no passeio da escola, já faz um tempo. E aí, como é que foi, Simone? Eu fui de carro atrás, sem ela saber. Né? Só que Maria não tinha GPS, não tinha celular, não tinha como saber por onde andava Jesus. E Jesus foi crescendo já, pregando, sempre diferenciado. Imaginem o coração dessa mãe com a profecia que ela havia recebido. Imagina, gente, eu tô com 36 anos, moro sozinho há quase 20, até hoje eu tenho que dar satisfação para minha mãe. Filho, já chegou? Mãe, já cheguei. Quem é mãe aqui sabe, né? Bom, vamos lá, bodas de Caná. Bodas de Caná foi um casamento, e o casamento naquela época era uma festa aberta, tá? Onde toda a população local podia participar e durava às vezes 2, 3 dias, não é como é hoje. E a comida e a bebida, o vinho, eles precisavam ser fartos. Acabar o vinho, acabar a comida de uma festa dessa,
era moralmente inaceitável. Era uma grande vergonha. Tá? E aí temos essa passagem aqui de João. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Maria não questiona Jesus. Maria sequer rebate. Ela se vira para os serviçais, faça tudo o que ele mandar e se retira. Sabe por quê? Embora Jesus falasse, a minha hora ainda não chegou, ela sabia que estava na hora. Porque mãe sabe. Mãe sempre sabe. Muitas vezes a gente não acredita na gente, mas a mãe da gente acredita. Ih, vai ser difícil para mim hoje aqui. Mãe sempre sabe. A gente sempre tem alguém olhando pela gente que sabe disso. Ela se retirou e Jesus então transforma a água em vinho. Seu primeiro milagre, a gente pode dizer que foi pautado na confiança da sua mãe. E aí então começa a vida pública de Jesus. Jesus começa a curar leprosos, cegos, deficientes, multiplica pão, multiplica peixe, anda sobre as águas. E aí é toda aquela história que a gente já conhece, né? A fama dele começa a se popularizar e ele começa a ser perseguido. Imaginem o coração dessa mãe. Uma espada atravessará o seu peito. Eis que chega o Calvário. Jesus é aprisionado, Jesus é julgado injustamente, é condenado. Maria fica sabendo da prisão e condenação de seu filho e vai imediatamente ao encontro dele. E ela acompanha seu filho de perto. Maria vê todas as humilhações que seu filho passou. Isso aqui também, minha gente, essas imagens que a gente costuma ver, essas representações iconográficas, são todas romantizadas. O que fizeram com Jesus foi uma barbárie. Essa coisa bonitinha que a gente costuma ver na cruz, multiplique aquilo ali por 10 vezes mais. Jesus ficou com uma aparência monstruosa. Tamanha maldade que o fizeram. Imagina sua mãe vendo isso tudo. Jesus foi humilhado, xingado, cuspido, espancado. Maria acompanhou seu filho todo o tempo, num silêncio ensurdecedor. Ela não falava nada, ela nada podia fazer, mas ela apoiava seu filho no olhar. Durante todo o Calvário, ela não saiu de perto. Ela e algumas mulheres, as mulheres que choram, Salomé, Joana de Cusa, Maria de Magdala, Maria Madalena, todas ali conectadas com ele naquele momento. Verônica, que usou secalho o rosto. Maria nada podia fazer, mas ela esteve ao lado do seu filho todo o tempo. Vão ter vezes, minha gente, que a gente vai amar muito uma pessoa, a gente vai ver ela em sofrimento, a gente não vai poder fazer nada. Mas a gente pode ficar ali. A gente pode se conectar com essa pessoa. A gente pode se conectar com o nosso amor. E isso, acreditem, é muita, muita, muita coisa. E vamos lembrar também que quando a gente estiver no nosso sofrimento, quando a gente estiver no nosso calvário, a gente tem quem esteja com a gente. Às vezes não pode fazer nada, mas está ali. E a gente tem Maria olhando para a gente todo o tempo. Naquele silêncio dela. Mas naquele olhar que transmite o maior acolhimento do mundo. Lembre-se sempre, Maria sempre vai te acompanhar no teu calvário. E ela sempre vai colocar pessoas no teu caminho para te ajudarem a carregar essa cruz. Jamais esqueçam quem é o teu sirineu, quem é a tua sirineia. Você sempre vai ter alguém do teu lado, tá? Para te ajudar nessa caminhada, que não é fácil. A gente está no mundo de provas e expiações. A gente não veio aqui a passeio não, minha gente. O mundo é sofrido, eu sei que é. Não é fácil, mas Maria está com a gente, vamos lembrar disso. Existe uma mãe sempre olhando por cada um de nós. Então vem o madeiro, Jesus é crucificado. Esse livro aqui é fantástico, quem não leu, por favor, também temos na nossa biblioteca, Boa Nova. Ele traz uma riqueza de detalhes e de diálogo a respeito de diversas passagens da vida de Jesus. Principalmente, o último capítulo chama-se Maria, fala desse momento da crucificação.
Eu não lembro. Tá marcado, porque eu sou muito organizado. Deixa eu ver. Pronto, capítulo 30. É o último. Maria, no momento que vê seu filho à cruz, e aí vale lembrar que Jesus, à cruz, ele já tinha os seus tendões rompidos para que os cravos fossem colocados em sua mão e se encaixassem ali na extensão da cruz. Tendões rompidos, pulmão comprimido, mal conseguia respirar, já no seu momento derradeiro, nos seus últimos minutos de vida, Jesus ali. Não pensem vocês que Jesus... Eu costumo dizer que o momento que Jesus foi preso foi o momento de maior liberdade que ele teve. Sabe por que liberdade? Vocês acham que ele não podia sair dali? Vocês acham que ele não tinha poder para mudar todo o curso da história? Vocês acham que Deus deu livre-arbítrio para a gente fazer o que quiser e não deu para o seu filho, para Jesus? Jesus tinha livre-arbítrio, mas ele aceitou passar pelo que ele tinha que passar. Ele optou por cumprir a sua missão. Ele estava extremamente livre na cruz, porque ele estava ali consciente do seu chamado. E Maria está ali, ó, aos pés da cruz, olhando seu filho, esperando o momento final. E aqui no Boa Nova, nos diz que todo o tempo ela fica em silêncio, olhando para o seu filho e começa a lembrar da vida deles juntos. Desde quando ele era um bebê, desde que ela recebe a visita do anjo Gabriel. E ela fica ali envolta. Maria deixa-se ir na corrente das lembranças. E aí ela tem alguns questionamentos. O que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Por que ele estava passando por aquilo? Eis que ela sente uma aura em volta dela, boa espiritualidade, soprando aos seus ouvidos. E a lembrando que aquela ali era a missão dela, a missão escolhida. Escolhida ainda em outro plano, como Sofia. Missão aceita no plano atual. E é então que ela fala: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Ela sabia que ela precisava passar por aquilo também, estar ali também, vendo seu filho passar por tamanho sofrimento. Olha que exemplo de resignação. Olha que exemplo de resiliência. Difícil, né? Eu acho que a gente ainda, dentro da nossa compreensão humana, não consegue alcançar esse patamar ainda de aceitação. Mas a gente vai chegar lá, como disse o Ricardo. A gente está aqui para isso. Uma última lição ainda acontece nesse momento, que chega João, o discípulo amado. Ele chega, abraça Maria, ambos juntos ali aos pés da cruz, olhando para Jesus. Ela vira para Jesus e fala: meu filho, meu amado filho, exclamou a mártir em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza da sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com um significativo movimento dos olhos vigilantes: mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com leve aceno ao apóstolo, disse: filho, eis aí a sua mãe. Qual é a metáfora? Qual é o significado que a gente tem dentro disso aqui? Nesse momento, Jesus está entregando a sua mãe para a humanidade, representada por João. Minha mãe, eu estou indo embora, eu preciso ir para outro plano. Mas existe uma humanidade aqui para você se empoderar e tomar conta. Tu agora serás mãe de todos. João, representando toda a humanidade, eis aí a tua mãe. Ela te olha, ela te acolhe, ela te acompanha no teu calvário. Aqui Jesus está dando a última lição. O amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Enfim, ele podia ir. Ele estava entregando à humanidade o verdadeiro amor universal. Trago a imagem de La Pietà, uma escultura famosa de Michelangelo. Muito me comove essa cena. Jesus, depois de morto, é descido da cruz e colocado no colo de sua mãe. Pensem numa mãe passando por isso. É inimaginável, não é? Vocês já ligaram a televisão hoje? A gente vê isso o tempo todo.
Só que quando a gente vê um irmãozinho que está no caminho errado, está desviado, um bandido, vamos dizer assim, no colo de uma mãe chorando, o que a gente tende a dizer? Bem feito. Antes ela do que eu. Antes a mãe dele do que a mãe de não sei quem. E não estou dizendo que eu sou diferente disso não, tá? É muito difícil. Mas que essa imagem aqui, a partir de hoje, nos sirva de exemplo para que a gente possa praticar no nosso coração a misericórdia. Se você não consegue desejar o bem, que você pelo menos pratique a misericórdia. Porque tem uma mãe sofrida, independente do que o filho dela tenha sido ou tenha feito. Eu acho que nenhuma mãe merece passar por isso aqui. Maria passou. E a gente vê Marias e mais Marias passando por isso todos os dias, toda hora. Após a morte de Jesus, Maria instala-se ali em Bataneia, que é onde ela tinha alguns familiares ainda, e o cristianismo finalmente se difunde, né? Os apóstolos se dispersam, alguns com medo, depois na tentativa de pregar a boa nova pelo mundo afora, e começam as perseguições entre cristãos e judeus. Perseguições, prisões, mortes brutais, as covas dos leões. Os cristãos, eles eram aprisionados e depois eles eram colocados às covas dos leões para serem devorados vivos como espetáculo nos circos. Passado um certo tempo, João retorna para Bataneia para buscar Maria e a convida para ir para Éfeso, cumprindo a promessa que ele tinha feito de tomar conta da mãe. E aí ele instala ela numa casinha no alto de uma colina, de frente para o oceano, conhecido como a Casa da Santíssima. Tá? E lá na Casa da Santíssima, em Éfeso, tinha uma grande concentração de cristãos, e todos nós somos cristãos, né? A gente sabe que cristão é uma raça fofoqueira, né? A galera começou a fofocar, a falar, e a mãe de Jesus está aí, a mãe de Jesus está aí, e começaram a se reunir na porta aí da casa de Maria, Casa da Santíssima. E lá eles começaram a pregar, a falar sobre Jesus. Maria começava a contar da vida que eles tiveram juntos. Vira um grande ponto de assembleias para falar de Jesus. A notícia se espalha, se difunde. Eis que chega um homem leproso, pede para falar com a Santíssima, e Maria, em nome do seu filho Jesus, cura o leproso. E aí, obviamente, a notícia se espalha. E aí Maria começa a atender na Casa da Santíssima. Vira um grande hospital de almas. Mais ou menos como isso aqui funciona, sabe? E muitas vezes as pessoas iam para buscar apenas uma conversa, um apoio moral. E quando ela não tinha o que fazer, ela olhava para aquele filho, para aquela filha amada, e ela falava, isso também passa. Essa famosa frase difundida por Chico, ela vem de Maria, tá? Isso também passa. Quando Maria olha para o seu filho, para sua filha e fala, calma, isso passa. Tenham isso em mente, minha gente, para o bem e para o mal, tá? Quando vocês estiverem passando por alguma situação muito ruim, com o coração apertado, ansioso, angustiado, lembra que isso passa. Mas quando estiver tudo bem, permaneçam vigios, porque isso também passa. Não esqueça, a gente está aqui no mundo de provas e expiações. Maria, lá na Casa da Santíssima, fica sabendo dos martírios que os cristãos estão passando no mundo afora, né? Que eles eram jogados às covas dos leões, todos os sofrimentos. Alguns apóstolos, nessa altura do campeonato, já haviam sido mortos e crucificados. Ela fica muito compadecida, começa a orar muito por esses cristãos. E o tempo vai passando, Maria vai envelhecendo, já muito cansada. Um belo dia, ela resolveu encerrar já os atendimentos, já dada a altura da hora. Alguém bate à sua porta. Quando ela abre, era um pedinte encapuzado. Maria já bem velhinha. Ela não consegue ver bem o rosto dele, mas ela sente uma energia muito boa. Uma áurea a envolve, e ela sente uma paz, uma tranquilidade. Toda aquela angústia que ela estava em decorrência dos sofrimentos dos cristãos que ela estava mentalizando, se dissipa. E aí ela pergunta para aquele homem, que posso ajudar? Eis que ela olha para os seus pés, olha para as suas mãos e vê as marcas das chagas dos cravos. Era Jesus. E ela ameaça se ajoelhar aos pés dele, mas ele não deixa, ele pega a sua mãe, ele se ajoelha aos pés dela e fala, venho buscar-te, pois o meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria
se encarna, é levada pelo seu filho e ela faz um pedido a ele. Antes da gente ir, deixa eu visitar uma prisão, a prisão lá dos cristãos. Deixa eu transmitir um pouco de paz para essas pessoas que estão precisando nesse momento. E Jesus vai com Maria, já em espírito, a uma das prisões. E na primeira cela que ela encontra uma menina em torno dos seus 16 anos, a idade que ela tinha quando recebe a anunciação do anjo Gabriel. Menina já condenada por ser cristã, prestes a ser jogada às covas dos leões. Menina em extremo desespero, em extrema amargura. Pense, uma menina de 16 anos ser jogada nas covas dos leões, num espetáculo público, só por amar e adorar Jesus. E aí Maria chega no ouvidinho dela e fala assim: minha filha, não temas. Não temas. Já já a gente vai estar com Jesus. Quando você entrar lá na cova dos leões, entra cantando. Entra alegre, cantando. Você está indo encontrar o nosso Senhor Jesus. E a menina assim o faz. Ela entra cantando, feliz, louvando Jesus. Os outros presos acompanhando aquilo não entendem nada, mas são todos envoltos numa energia muito boa e todo mundo começa a cantar. E ninguém entende nada. E aí toda aquela energia de medo, de angústia, se dissipa em louvores a Jesus. Maria é coroada rainha dos anjos e recebe a missão de visitar os vales mais profundos da terra. Até hoje ela visita os vales mais profundos da terra, onde existe dor e sofrimento. Sempre, sempre, sempre acompanhando cada filho seu em seu calvário. Ela recebe uma legião de anjos, legião dos servos de Maria, e eles atuam no Vale dos Suicidas, onde os nossos irmãos que infelizmente não suportaram a dor, o peso da vida e praticaram autoextermínio encontram-se. E quando ela chega no Vale dos Suicidas a primeira vez, adivinha quem ela encontra por lá? Um dos primeiros que ela presta auxílio, atendimento. Alguém tem alguma dica? Algum palpite? Judas. Judas, aquele que entregou seu filho amado ao madeiro. E sabe o que ela faz? Meu filho. Ele olha para Maria e fala: minha mãe. Sabe por quê? Porque para Maria não tinha diferença entre Judas e Jesus. Os dois eram filhos dela. Sabe por quê? Porque mãe é mãe. Para Maria não tem diferença de Jesus para mim, de Jesus para você, para você, para você, para você, para todos aqui. Todos somos filhos de Maria. Mãe é mãe e Maria é mãe das mães. Eu agora vou passar um videozinho para a gente finalizar. Vou acabar na hora. Prestem atenção na letra dessa música. A música chama-se Diário de Maria. Pensem nela como Maria escrevendo a história de seu filho. Aproveitando, a gente fez uma homenagem para os nossos trabalhadores da casa e para os nossos colaboradores também, tá? Preste atenção que o vídeo está bonito. Tá ligado a caixa? Isso desce.
Meus amores, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. Desculpa, eu estava nervoso hoje. Boa noite a todos. Choroso.
e fiquem todos no colo de Maria. Viu? Falei, meu amor, você é perfeito em tudo que você faz. Mais que a segurança em Deus e Jesus. Agora eu tô com vergonha. Palmas para Jesus. Palmas para Jesus. Só Ele é digno de louvor. Com a presença de Deus, Jesus e Maria fortalecendo mais ainda o nosso laço com o céu. Agradecemos por essa mensagem tão linda. Tenho certeza que cada um se emocionou de uma forma. Eu fiquei muito feliz mesmo e que, enfim, que todas essas mães sintam-se abraçadas e tenham a máxima certeza que Jesus está com cada um de nós e Maria também, né? Como falado, né? Maria foi escolhida por Deus, aquela serva, para poder guiar Jesus, orientá-lo no seu crescimento, até Jesus ter a sua independência como homem. Então, quem somos nós para renunciar ao amor de Maria, né? Temos Deus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar, e nós temos uma mãe santíssima, querida, que nos está do nosso lado, além do nosso anjo da guarda. Então, gente, nós estamos super protegidos. Muito obrigado a todos. Aos nossos amigos das redes sociais, por favor, curtam, compartilhem com o vizinho, com o parente, que a gente precisa divulgar mais ainda as palavras de Jesus e a nossa amada doutrina, o Espiritismo. Fique com Deus.